amigos! Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito, no canal Luciano Sobrinho, e hoje trazemos um tema palpitante: alimentação e espiritualização do ser. Será que no nosso processo de espiritualização, de desenvolvimento espiritual, a alimentação faz parte? Até que ponto interfere, não interfere? Há tantas informações a esse respeito. Nós vamos trazer algumas reflexões, não como verdades prontas e acabadas, mas como sementes de reflexão para todos vocês. Espero que estejam gostando dos quadros do canal, dos nossos colunistas. Apoie essa iniciativa, seja um patrocinador, compartilhe os nossos vídeos, deixe comentários, like. Tudo isso ajuda o nosso canal, essa família, levando a mensagem do bem. Como disse a nossa querida amiga Regina Dantas, é o canal do bem. Agradecer aos patrocinadores, a Biofarma, a Vidraçaria Alumil, a Academia Zinibori, o Centro Médico Odontológico, o meu amigo Marcos Coco de Cachoeiro, minha amiga Nilce Inhakit e meu amigo José Carlos Inhakit de Espera Feliz, Regina Dantas do Rio de Janeiro, o Mercado Três Irmãos do companheiro Alex, a doutora Ludmila Paxkovski, que além de colunista também é patrocinadora, e a Constrular Material de Construção. Muito obrigado a vocês por estarem apoiando essa iniciativa. Bem, alimentação e espiritualização. Há pelo menos 3 erros básicos no nosso processo alimentar. 1. Nos alimentarmos de alimentos pouco nutritivos, né? Alimentos pobres do ponto de vista nutritivo. 2. Nos alimentarmos de alimentos que agridem o nosso organismo, ou de elementos que não são exatamente alimentos, né? Alimentos com muita química, que agridem a nossa saúde física. O corpo é o templo do espírito e nós devemos preservá-lo, devemos cuidar do corpo. Se nós afetarmos o corpo físico, a nossa realidade profunda, consciencial, espiritual não consegue se manifestar. E por fim, o terceiro erro grave no nosso processo alimentar é o excesso de alimentação. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso a partir de alguns fragmentos de um livro intitulado Viver é para Sempre, do espírito Paulino Garcia, pela mediunidade do querido amigo Carlos Bacelli. O espírito Paulino Garcia, nesse texto, há um diálogo muito interessante entre espíritos desencarnados no plano espiritual e eles conversam sobre alimentação. Então eu pincei alguns fragmentos da fala desses espíritos nesse diálogo, falando sobre esse tema. Uma entidade diz: em termos de prontidão mental, a alimentação exagerada é tão grave quanto a desnutrição. A capacidade de assimilar alimentos, retendo na memória as informações de quem estima ingerir alimento além do consumo necessário ao organismo, reduz-se sensivelmente. Então o Espírito aqui está dizendo que comer em excesso afeta a memória, afeta o desenvolvimento espiritual. É tão grave quanto a desnutrição. Porque quando nós nos alimentamos demais, nós afetamos a harmonia cerebral. Vamos ver como. O Espírito diz: as toxinas liberadas no estômago, quando a digestão está se processando, ganha a circulação sanguínea e os seus gases atuam sobre os neurônios nas sinapses cerebrais. Habitualmente, após as refeições mais pesadas, não se experimenta aquela sensação de cabeça pesada induzindo ao sono. Quando comemos bastante, quando vamos além da conta, não sentimos aquela modorra após o almoço? Não ficamos ali bem limitados psiquicamente? Por esse motivo, a medicina recomenda
principalmente ao final do repasto, à hora do almoço, que se descanse uns 40 minutos, não mais que isso. Então, após o almoço, a famosa sesta, encostar um pouquinho, deitar um pouco. Eu diria que de 20 a 40 minutos para a digestão se realizar e depois voltarmos a uma condição melhor. Mas o fato é que a alimentação exagerada, principalmente na hora do almoço, nos afeta durante toda a tarde. Quando nós excedemos, se inserirmos muito líquido na refeição ou após o almoço, muito doce, nós perdemos muito a nossa prontidão mental, a nossa condição mental para o estudo, para o trabalho, rendemos muito menos. E o que isso tem a ver com a nossa espiritualização? Tem tudo a ver. Porque o indivíduo que vive no excesso alimentar, na glutonaria, inclusive a gula, né, é classificada teologicamente como um dos 7 pecados capitais, nós afetamos. E nós encontramos no Evangelho Jesus recomendando o jejum, né? Seus discípulos foram afastar determinada entidade tenebrosa que afetava um jovem e não conseguiram. Jesus olhou e disse: para esta classe ou casta de espíritos é preciso muito jejum e oração. Claro que aqui eu penso que Jesus não estava falando só do jejum alimentar, estava falando do jejum moral como um todo, que é a disciplina do ser, o equilíbrio do ser, para que tenhamos essa disposição mental e magnética, essa força espiritual para que a nossa realidade profunda se manifeste. Porque com o cérebro turvo, obnubilado pelo excesso das toxinas, a nossa manifestação espiritual, nós ficamos presos no corpo físico. E os espíritos prosseguem dizendo: a comida em excesso, além dos danos ao organismo, traz danos ao espírito. Educar-se no que se refere à alimentação não é saudável apenas para o corpo. As campanhas que os órgãos de saúde ainda andam veiculando no combate à obesidade deveriam destacar esse ângulo também, de que comer demais prejudica a evolução do espírito, porque ficamos dominados pela matéria. O que é a evolução? Nos utilizarmos da matéria para avançarmos. Mas quando o corpo predomina, as sensações, os prazeres sensoriais, os excessos, nós estamos limitando o espírito. Em vez de o espírito se utilizar do corpo para evoluir, o espírito vai ficando dominado pelo corpo. E por fim, os espíritos dizem: falemos um pouquinho sobre a questão da alimentação como entrave ao avanço do espírito. Muitos companheiros encarnados, em mais estreito contato com o corpo, pelas vias do estômago, dão-nos a impressão de pássaros que se debatem em uma vareta coberta de visgo, quais as armadilhas camufladas que adolescentes e adultos costumam preparar para aprisionar. Então, aquela armadilha que se faz para prender pássaros, né? Antigamente tinha muito isso, meu pai fez isso, é uma prática infeliz, né? De prender o pássaro fica preso ali na armadilha, agarrado ali. Então, os espíritos dizendo, trata-se, na maioria dos casos, de provação voluntária em consequência da indisciplina no ato de comer. Nas crianças, a comida a mais do que o normal afeta o rendimento escolar. A criança vai comendo e vai para a escola com a mente turva, naquela modorra, aquela sonolência, e não consegue estudar. Nos jovens faz indolência, come demais, mesmo desânimo, o mesmo abatimento, não há clareza mental, o cérebro intoxicado, dominado pelo excesso de toxinas da alimentação. E no adulto, além do surgimento dos quadros mórbidos, comprometedores
e que leva até a desencarnação prematura, o excesso de comida prejudica a vida mental. Então analisemos isso com cuidado. Quantas vezes vamos para o centro espírita ou para a igreja e estamos ali dominados por um excesso de alimentação? A nossa mente está turva, não tem clareza, não tem disposição, não tem prontidão mental. É o espírito dominado pelo corpo. Por isso, a gula deve ser estudada e nós devemos nos libertar desses excessos. Que possamos usufruir do prazer da mesa, mas sempre com o espírito buscando o equilíbrio e a educação. Respeitando, é claro, a postura de cada um, né? Quer comer mais, quer comer menos. Muitos ainda fazem uso de álcool excessivamente, aí a coisa complica ainda mais, porque aí a pessoa ficando dominada pelo álcool, ela não tem disposição. Nós podemos perder um tempo imensurável de uma encarnação pelos excessos alimentares, de bebida alcoólica, sem falarmos de outras drogas, né? Porque tudo isso limita a capacidade, a acuidade, a prontidão mental e afetando por demais o nosso desenvolvimento, o nosso despertar, a nossa espiritualização. Nós temos que trabalhar para não chegarmos no plano espiritual com essa sensação terrível de tempo perdido pelos excessos dos prazeres sensoriais. Meditemos sobre isso, compartilhe este vídeo, cuidemos de nós mesmos, do nosso templo, do templo do Espírito Imortal, para que possamos fazer bom uso da presente reencarnação. Compartilhe o vídeo, deixe o like, o seu comentário se você vivencia essa experiência, se você concorda ou discorda. Muita luz e muita paz.